E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos, de História. Vamos nessa aí. Vamos revirar a história aí, ver o que tem de bom, ver o que tem de interessante para a gente aprender. Bem, na aula de hoje, a gente vai tratar de um assunto que é a pós-proclamação da República. Esse período ficou conhecido como período, como a República Velha, né? Uma velha república. Posteriormente entenderemos por que República Velha. Porque vieram outras repúblicas, porque veio a República Nova, enfim. Então essa República Velha é o nome que foi atribuído a esse período. Que vai de 1889 a 1930. Vamos enumerar aqui. 1889, 1930. Vocês conseguem se lembrar lá? Vamos retomar as aulas de história, as aulas lá do colégio de vocês, a sala de aula. O que ocorreu? Eu acabei de falar aqui, né? Pelo amor de Deus. O que ocorreu mesmo em 1889, em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Então, esse recorte temporal aí que corresponde à República Velha, de 1889 a 1930. O que ocorreu em 1930? Alguém se lembra? Quem pode me ajudar? Bem, a Revolução de 1930, né? Ocorre quando? Em 1930. Não, brincadeira, pessoal. Claro que ocorre a Revolução de 1930, mas para a gente situar os personagens, é aquela ascensão de Getúlio Vargas. Teremos, logicamente, uma aula específica, né? Uma aula somente para tratar desse assunto de Getúlio Vargas. Um período também, mais um desses períodos que eu gosto de enumerar como períodos importantes, né, para a história do Brasil. Getúlio Vargas foi um momento também dos mais fascinantes, né? Como outros momentos da história brasileira, que abordaremos, alguns tristes, outros mais tristes ainda, outros mais lamentáveis, e nessa montanha-russa, né, que é a história do Brasil. Com perdão pelo trocadilho, montanha-russa, Brasil. Tudo bem, nada a ver nessa piada, mas vamos seguir? Então, a República Velha é um momento em que ela tem essa divisão, né? Tem a República da Espada, né? E a República Oligárquica. Vamos então entender o que é isso, né? O que é República da Espada, República Oligárquica? A República da Espada na verdade, vamos entender a República Oligárquica. Eu disse República Oligárquica. A República da Espada, ela foi então norteada por ações institucionais, ou seja, são períodos também que ocorreram muitas crises econômicas, alguns conflitos entre as elites brasileiras. Vamos enumerar aqui então. Fato importante, foi outorgada a Constituição, né,
que definia parte, né, dos caminhos que norteava, né, essas instituições brasileiras todas, né? Essa República da Espada tem um caráter bem formal, né? Bem documental, de respeito às leis, à Constituição, a como o Brasil seria direcionado. Agora, a República Oligárquica, ainda que não tenha sido formalmente instituída, né, legalmente escrita, tem umas características interessantes. República Oligárquica. E essa letra continua bela, como sempre. A República Oligárquica também pode ser conhecida, pode ser lembrada como República Café com Leite. Por que a República do Café com Leite? Vocês imaginam? Bem, primeiro, a oligarquia cafeeira paulista, né, os grandes produtores de café paulistas, e, ao mesmo nesse contexto, a oligarquia rural ou a elite rural mineira, ou seja, produção de café, produção de leite em Minas. Agora, o que tem a ver isso com a República Oligárquica? O que tem isso a ver com o governo? Bem, nesse período, a história dá conta de que existia fortíssima influência dessas duas elites, ou dessas duas oligarquias, sobre o governo. Então, fica conhecida como a política do café com leite. Isso acaba, então, se estendendo, né, em grande parte do país, essa ideia da elite, né, elite seja agrária, cafeeira, rural, ela acaba se estendendo sobre todo o país, né, na ideia do coronelismo. A gente vai tratar desse coronelismo, como ele se constituiu, se ele existe ainda. Não vamos discutir se ele existe, eu preciso focar nesse período, nesse momento aqui. Talvez chegaremos lá ainda, nessa abordagem aqui de história do Brasil, eu poderei me manifestar sobre essas oligarquias, trazer o que há de novo, né, no reino. Então, continuando, essas oligarquias tinham uma predominância, né, de ordem política, social, em diversos pontos, diversas partes do território brasileiro. Então, esse período marca a ascensão e queda, né, desses fazendeiros, que também respondiam pela exportação do café, né, produto, era o nosso ouro preto, é isso? O café. Então, essas são as características já iniciais da República Velha. Nós temos a política dos governadores, né? Bem, a política dos governadores, ela consistia basicamente em troca de favores entre os governos, o governo federal e os governos estaduais. A ideia de... Nossa, é outro período maculado, né, da nossa história. Essa política dos governadores se dava através de fraudes, de votos a candidato à presidência, e depois de eleito, ele ficava devendo aquela série de favores aos governos estaduais. Então, sabe, nossa história já começa com essas manchas aí desde sempre. Mas isso não é um momento para a crítica, né? Eu preciso direcionar vocês aos acontecimentos pertinentes a esse momento. Então, a política dos governadores, para a gente entender de forma mais clara,
Troca de favores. Não buscarei termos mais elegantes para esse momento, ou eufemismos, não. O que a história dá conta disso. A política dos governadores consistia em troca de favores entre governo federal e governos estaduais. Beleza? A degola, olha só que prática interessantíssima, né? Bizarramente interessante. Esse termo foi usado para expressar uma... Só um momento, aquela água que não está aqui, só um momento para eu... Beleza, voltei, galera. Essa prática, então, é um termo, essa degola, vamos usar ela. Degola igual a prática fraudulenta das oligarquias. Agora, que práticas fraudulentas eram essas? Bem, olha só, a figura das oligarquias novamente ressurgindo aí nesse período. As oligarquias talvez sejam uma das marcas, né, um dos grandes, vamos colocar oligarquias como personagens importantes. Quando eu digo importantes também, no sentido que a gente puder imaginar, né, não, pode não ser algo benéfico, enfim. As oligarquias exerciam que práticas eram essas? Eram intervenções, pessoal, no resultado de eleições, né? Se na política dos governadores tínhamos, né, aquelas fraudes eleitorais, né? Troca de favores, você vota em mim, depois eu fico te devendo favor. E não só eu voto, eu crio condições para que você seja eleito e você fica preso a mim, fica me devendo aquela série de favores, permitindo algumas regalias. Então, essa prática fraudulenta diz respeito ao resultado das eleições, né? Esses fazendeiros, né, esses oligarcas, empossavam, né, seus candidatos a despeito, né, de candidatos que haviam ganho, né, de forma democrática as eleições, e praticavam então a degola, a famosa, vou colocar aqui entre aspas, porque essa degola não era no sentido simbólico, óbvio, né? Esses políticos, esses candidatos que eram eleitos, a partir da força dessas oligarquias, eram impedidos de assumir os seus cargos, né? Para os quais foram eleitos. Então esse momento, essa prática foi conhecida como a degola, não que degolassem literalmente, né, esses candidatos. Então, essa troca de favores, né, era o fundamento, né, voltando ali à política dos governadores, envolvia desde presidente da República, governadores, deputados, senadores, né? Isso lembra algo a vocês? Bem, isso lembra assuntos que abordaremos logicamente, posteriormente, essa estrutura, esse arranjo, né, que é feito na política. Não vou me exceder aqui na crítica, mas é isso. Estou falando de história, não estou me posicionando aqui, né, são só fatos históricos, né, essa que ficou conhecida como a política dos governadores. Bem, sobre o fim da política dos governadores, ela tinha esse caráter funcional, né,
perpetuação, na verdade, de grupos políticos, né? Então, lógico que ela teve um fim, né? Essa política, né, acabou gerando um certo descontentamento, né, em alguns outros estados. Vamos tentar enumerar isso aqui. Em alguns estados, essa política, de repente, não funcionava tão bem, né? Esses favores não eram devidamente aplicados, ou seja, a partir daquilo que havia se combinado. Então, essa política acaba tendo desdobramentos em outros estados. Vou colocar como descontentamento, que é uma das palavras marcantes na queda, né, na crise de qualquer governo, né, pegando lá desde das revoltas, né, sempre por descontentamento de algum grupo, nesse caso aqui de alguns estados. Vamos colocar alguns estados que foram responsáveis pela queda da República Velha, ou essa política dos governadores, né? Espero que vocês estejam ligados nessas siglas aí, um pouquinho de geografia, né? Alguns estados, né, que foram responsáveis pelo fim da política dos governadores, né? Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais. Logicamente, Minas Gerais apoiou esse movimento porque Washington Luiz, né, paulista, acabou escolhendo um candidato para sucedê-lo, que foi o Júlio Prestes, né? Então, Júlio Prestes vence as eleições. Júlio Prestes vence as eleições e, após isso, alega fraude, e isso é agravado, né, pela morte do paraibano, né, que é João Pessoa, e que era candidato a vice-presidente justamente na chapa de Getúlio Vargas, né? Então, assim, acabou estourando a Revolução de 1930, que foi vitoriosa, mas ficou o Júlio Prestes impedido de assumir o poder, sendo empossado, então, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, terá um momento especial nas nossas aulas aqui. Então, foi esse o processo todo da parte da República Velha. Existem aqueles feitos, né, dos governadores, dos presidentes da República Velha, alguns marcantes. Acredito que tenhamos mais uma aula, né, sobre República Velha para tratarmos de forma mais específica, aprofundada, os acontecimentos, né, em torno de cada presidente, né, de cada mandato. Acredito que faremos isso a partir desse momento que o Brasil se torna república, né, com essa sucessão de presidentes. Há que se trazer, seja os feitos, os momentos bons, os momentos ruins, os grandes feitos, os problemas em torno de cada mandato. Faremos isso na República Velha, também na República Nova, trazer de forma mais imparcial possível, né? Lógico, mas com aquela pitadinha de crítica inevitável, né? Beleza, gente? Essas aulas, então, essa fica dividida em duas. Nos veremos na próxima aula sobre
República Velha, parte 2. Os presidentes. Muito bom estar aqui com vocês. Espero ter contribuído mais uma vez, né? Para que vocês possam estar apreendendo ao máximo esses conteúdos aí tão pertinentes e que recorrentemente são contemplados aí nas provas do Enem. Galera, grande abraço e até a próxima. Tchau!